Muitas vezes, olhamos para o passado para nos compreendermos. Esta noite, voltamos a nossa atenção para o ano de 1895 e para a solene história de Dora Lanahan. É um caso que nos lembra que, por trás dos registros históricos, existem pessoas reais cujas vidas foram irrevogavelmente alteradas pelos eventos que ocorreram. Esta é a sua história, da melhor forma que pode ser contada. Nos últimos anos do século XIX, Birmingham, no Alabama, era uma cidade de crescimento explosivo e contrastes marcantes. Apelidada de Cidade Mágica, pela sua rápida expansão industrial, a sua paisagem era dominada pelo fumo e fogo das fundições de ferro e siderúrgicas. Era um lugar de dinheiro novo e tradições antigas, onde a ambição da Era Dourada se encontrava com os rígidos códigos sociais do sul-americano. Sob o verniz do progresso e da prosperidade, no entanto, jaziam as mesmas paixões humanas e escuridão encontradas em qualquer cidade. No outono de 1895, esta comunidade vibrante e esforçada seria cativada e horrorizada por um crime que exporia os segredos de uma de suas famílias proeminentes e poria fim à vida de uma jovem mulher amada. Dora Lanahan era, segundo todos os relatos da época, a personificação da graça e do charme sulistas. Aos 21 anos, era conhecida em toda Birmingham pela sua beleza, pela sua índole gentil e pela personalidade alegre. Filha de um respeitado engenheiro ferroviário, Dora vinha de uma família de classe média abastada e era ativa nos círculos sociais da cidade. Era descrita como uma jovem prendada, que tocava piano e tinha um vasto círculo de amigos e admiradores. Vivia com sua mãe e irmãos na zona sul da cidade, numa casa que estava frequentemente cheia do riso e da conversa dos amigos que a visitavam. Dora não era apenas um rosto bonito. Era uma filha dedicada e uma irmã amorosa. Uma jovem com um futuro que parecia brilhante e cheio de promessas. Em 1895, esse futuro parecia estar a tomar forma, pois estava felizmente noivada de um homem de uma das mais conhecidas famílias industriais de Birmingham. O seu noivo era Richard Ross, de 25 anos. À superfície, ele era um par ideal. O seu pai, Richard Ross Sr., era um rico e respeitado magnata do ferro, proprietário da bem-sucedida Fundição Ross. O jovem Richard servia como superintendente do negócio da família e era visto como um homem de posses e posição social. Ele e Dora namoravam há algum tempo, e o seu noivado era visto como uma união adequada entre duas famílias respeitáveis. Sob este exterior polido, no entanto, Richard Ross era um homem atormentado. A crise econômica nacional, conhecida como o Pânico de 1893, tinha atingido duramente a indústria do ferro, e mais tarde foi revelado que tanto Ross como o negócio da família estavam em sérios apuros financeiros. Além disso, amigos testemunhariam mais tarde que Ross tinha um temperamento volátil e uma reputação de ser dominador. Ele teria expressado dúvidas sobre o seu casamento iminente, sentindo-se preso pelo seu noivado com Dora Lanahan. No dia seguinte ao Dia de Ação de Graças, na sexta-feira, 29 de novembro de 1895, Dora Lanahan preparava-se para um passeio à tarde. Disse à sua mãe que ia encontrar-se com Richard House, que a levaria para um passeio de charrete. Vestiu-se de forma quente para o tempo de outono, pôs o chapéu e as luvas, e saiu da casa da sua família por volta das 15 horas. Foi a última vez que a sua família a veria viva. Com o passar das horas da tarde para a noite, a família Lanahan começou a preocupar-se. Dora era pontual e nunca ficaria fora até tarde sem avisar. O seu irmão saiu para procurar, visitando as casas de amigos e fazendo perguntas, mas ninguém a tinha visto. Quando contatado, Richard House afirmou que Dora nunca tinha chegado para o encontro deles. Disse que esperou por ela, mas ela não apareceu. O pânico instalou-se. No dia seguinte, o desaparecimento de Dora foi comunicado à polícia, e a busca começou a sério, com a sua descrição a ser divulgada por toda a cidade.
Mas, à medida que os dias passavam sem notícias, uma terrível sensação de pavor abateu-se sobre a sua família e a comunidade. Mais de 2 semanas depois, a 16 de dezembro, a busca tomou um rumo horrível. Um homem negro chamado William Johnson passeava o seu cão perto da margem do East Lake, uma área de lazer popular nos arredores de Birmingham. Ali, parcialmente submerso em águas rasas, encontrou um baú grande e pesado. Ao abri-lo à força, fez uma descoberta macabra. Lá dentro estava o torso de uma mulher, enrolado em sacos de serapilheira. A cabeça, os braços e a parte inferior das pernas tinham sido removidos. O policial local foi chamado e os restos mortais foram levados para uma agência funerária. À medida que a notícia da descoberta se espalhava, o irmão de Dora e o seu dentista foram ver o corpo. Embora uma identificação visual fosse impossível, as proporções do torso correspondiam às de Dora, e o dentista conseguiu identificar uma cicatriz distinta de uma lesão de infância. Havia poucas dúvidas de que a busca pela desaparecida senhorita Lanahan tinha terminado. A questão agora não era onde ela estava, mas quem poderia ter cometido um ato tão monstruoso. A suspeita recaiu imediatamente sobre Richard House, a última pessoa que supostamente teria visto Dora. Ele manteve a sua história de que ela nunca apareceu para o encontro deles, mas o seu comportamento calmo pareceu desconcertante a muitos. A polícia voltou a sua atenção para a fundição House, o coração industrial do império da sua família. A busca na fundição começou, e o que os investigadores encontraram pintou um quadro aterrador. Dentro de um dos grandes fornos usados para derreter ferro, eles peneiraram as cinzas e os detritos. Ali, descobriram fragmentos de ossos humanos, incluindo pedaços de um crânio, que tinham sido submetidos a calor intenso. Encontraram também vários ganchos de cabelo, botões de uma luva de senhora e os fechos de metal de um par de sapatos. Todos eles mais tarde identificados pela família de Dora como pertencendo-lhe. Tornou-se terrivelmente claro o que tinha acontecido. O assassino tinha desmembrado o corpo de Dora, colocado sua cabeça e membros no forno da fundição para serem incinerados, e embalado seu torso num baú para ser descartado noutro lugar. Com as provas da fundição, a polícia começou a construir um caso poderoso, embora circunstancial, contra Richard House. Descobriram manchas de sangue no chão de um quarto na casa da sua família, que pareciam ter sido recentemente e sem perícia esfregadas. Apareceram testemunhas que tinham visto House na noite do desaparecimento de Dora a conduzir a sua charrete em direção ao East Lake com um grande baú na parte de trás. O proprietário de uma cavalariça de aluguel confirmou que House tinha alugado um cavalo e uma charrete naquela noite e que as almofadas do veículo foram mais tarde encontradas manchadas de sangue. O próprio baú foi identificado como um que tinha estado na casa dos House. O motivo, argumentou a acusação, nasceu do desespero. Sobrecarregado por dívidas e sentindo-se preso num noivado que já não queria, Richard House tinha decidido que o homicídio era a sua única saída. Ele foi preso e acusado do homicídio da sua noiva, Dora Lanahan. O julgamento de Richard House começou em janeiro de 1896 e cativou a nação. A imprensa invadiu Birmingham e o jornalismo amarelo atiçou as chamas da indignação pública, retratando House como um monstro de sangue frio. A acusação, liderada pelo habilidoso William C. Ward, apresentou metodicamente a sua teia de provas circunstanciais. Os fragmentos de osso do forno, os ganchos de cabelo e os botões, as manchas de sangue e as múltiplas testemunhas que ligavam House à charrete e ao baú. A defesa, enfrentando uma montanha de provas e uma intensa animosidade pública, recorreu a atacar o caráter da vítima. Fizeram alegações chocantes e infundadas de que Dora Lanahan estava grávida de outro homem e tinha morrido de um aborto mal-sucedido, sugerindo que outra pessoa se tinha desfeito do seu corpo.
Esta tática, concebida para criar dúvida razoável, horrorizou o público e a família Lenihan, que a viram como uma tentativa desesperada e cruel de profanar a memória de uma mulher que já não se podia defender. House manteve sua inocência no banco das testemunhas, mas seu testemunho foi visto como arrogante e pouco convincente. A 12 de fevereiro de 1896, após deliberar por pouco mais de 2 horas, o júri apresentou o seu veredito: culpado de homicídio em primeiro grau, com uma sentença de morte por enforcamento. Richard Howes, segundo relatos, ficou pálido, mas mostrou pouca outra emoção enquanto seu destino era selado. Os seus advogados iniciaram imediatamente uma série de recursos que durariam quase 2 anos, chegando até o Supremo Tribunal dos Estados Unidos. Todos os recursos foram negados. A sua execução foi marcada para 25 de fevereiro de 1898. Nos seus últimos dias, Howes continuou a professar a sua inocência, embora também tenha expressado uma recém-descoberta convicção religiosa. No dia da sua execução, foi conduzido à forca no pátio da prisão do condado de Jefferson. Uma grande multidão reuniu-se do lado de fora dos muros à espera de ouvir as notícias. Às 11h30 da manhã, Richard Howes foi executado. As suas últimas palavras terão sido uma simples oração. A justiça, aos olhos da lei e do público, tinha sido feita. O caso de Dora Lenihan deixou uma cicatriz profunda e duradoura na cidade de Birmingham. Foi uma tragédia que reuniu temas de classe, indústria e desespero oculto no Novo Sul. A família House, outrora titãs da indústria, ficou desonrada e financeiramente arruinada pela provação. A família Lenihan ficou a chorar a perda de uma filha e irmã cujo nome tinha sido arrastado pela lama numa tentativa desesperada de salvar o seu assassino. Mas, para além do escândalo e do sensacionalismo, o caso é, na sua essência, a história de uma vida interrompida. Dora Lenihan é lembrada não pelas manchetes macabras que sua morte produziu, mas como uma jovem mulher vibrante, amada e querida, cujo futuro lhe foi roubado. A sua história é um lembrete solene de que por trás de cada caso famoso existe uma tragédia silenciosa e pessoal. Obrigado por terem passado esse tempo conosco. Refletir sobre estes eventos passados é uma forma de recordar os indivíduos envolvidos e o impacto que suas histórias tiveram nas suas comunidades. Se tiverem alguma reflexão sobre o caso de hoje, convidamos-vos a partilhá-la respeitosamente nos comentários abaixo. Esperamos que se juntem a nós novamente para o nosso próximo caso de crime.